direção de Deus. Vamos fazer uma oração, pedindo a bênção de Deus sobre a leitura da palavra. Amantíssimo Deus, eterno Pai, te agradecemos porque o Senhor nos concede mais um dia de bênção, mais um dia separado por Ti para adoração, louvor e nosso engrandecimento também através do nosso relacionamento contigo, nessas horas de maneira especial, porque é um dia que foi separado por Ti. Derrama sobre nós o poder do Teu Santo Espírito ao abrirmos a Tua palavra, dê-nos o entendimento necessário, com o perdão dos nossos pecados e o amor de Cristo Jesus. Nós te pedimos e engrandecemos o nome dele hoje e sempre. Amém. Amém. Adoração. Qual de nós às vezes não fica pensando, será que eu estou fazendo certo? Será que eu consigo agradar a Deus? Existe uma maneira, um método? Existe uma doxologia específica e perfeita para nós adorarmos a Deus? O que a Bíblia pode nos mostrar através dos acontecimentos e relatos que elas nos trazem? Eu separei aqui 3 tópicos para que a gente possa refletir hoje sobre adoração. E da mesma maneira eu espero que a gente chegue ao final deste culto com a alegria de entendermos que Deus se agrada de nós. A quem estamos adorando? É uma pergunta que nós temos que nos fazer sempre. Existe algum tipo de adoração que agrada a Deus? Tem diferença de uma adoração para outra? Do que a gente faz dentro das igrejas? Como que isso funciona? E como Jesus adorava? São 3 perguntas que eu gostaria de responder com vocês hoje, através da Bíblia. O capítulo 1 do livro de Gênesis, como nós estamos aprendendo no estudo bíblico, né? A gente deve discorrer por toda a Bíblia para poder entender um assunto. A gente não deve ficar somente retido a uma única passagem. Então a gente vai começar com o capítulo 1 do livro de Gênesis. Ele traz para a gente um relato, que é a criação. A criação do nosso planeta e também a declaração de quem o criou. Nos últimos versos do capítulo 1, versos 29 a 31, nós vamos encontrar esse relato. Verso 29 do capítulo 1 de Gênesis em diante. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para alimento. E todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o 6º dia. Deus explica sobre a alimentação e o relacionamento entre homem, animais e também a vegetação. As plantas, árvores, sementes que serviriam para sustento do homem e também dos animais. Todos garantiriam a sua existência, a sua sobrevivência, se alimentando da natureza que Deus criou. O homem deveria então fazer proveito dessa natureza. A princípio, algo muito simples isso. Os animais vão comer ervas, os homens comerão sementes. E Deus então disse que aquilo tudo estava à disposição do homem e dos animais. Porém, é justamente nessa simplicidade que Satanás encontra uma brecha para o seu grande diálogo. Então a serpente tem um diálogo e consegue enganar Eva, fazendo com que ela desrespeitasse a Deus. Notem que tudo foi acabado no 6º dia, como está lá no verso 31. Todas essas orientações nos mostram que
Adoração tem a ver com relacionamento e respeito. Então Deus foi lá, orientou tudo isso. A ordem negativa, dada em Gênesis 2, verso 16, olhem um pouquinho mais à frente aí, algumas Bíblias até na mesma página. Verso 16 do capítulo 2 de Gênesis. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerá livremente. Deus falou que de toda a árvore o homem então comeria livremente. E continua no verso 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então essa negativa aí do capítulo 2 de Gênesis, versos 16 e 17. O 16 é positivo porque diz que o homem poderia comer de toda a árvore. E o 17 ele vem e dá uma negativa. Nessa você não vai tocar nem comer. Então até na maneira de nos alimentarmos e de vivermos existe adoração. Qual era a adoração aqui no Gênesis? O respeito. Aquele fruto que Deus separou como sinal de reverência, de respeito e da autoridade suprema de Deus. E também representava a liberdade do homem, porque o homem, mesmo sendo a ele indevido comer daquele fruto, ele tinha liberdade de, se fosse seu desejo, comer desrespeitando a Deus. E foi o que aconteceu. E aí é onde a adoração, então, ela sofre uma transformação. Era um sinal de respeito, como já falei, né? Como um pai que coloca R$10 em cima da mesa para testar a índole do seu filho, para saber o que seu filho está aprendendo pelo mundo afora. Muitos já viveram essa experiência. Nos dias atuais, eu acho que o pai não tem nem coragem de fazer esse teste. Porque está arriscado ele perder os R$10. Triste realidade. Então, geralmente, alguns pais, né, na minha época de criança, meu pai fazia muito isso, a moedinha tinha valor, então a moedinha do pão ficava lá em cima da mesa. E até hoje, na casa da minha mãe, a moeda que tiver colocada em algum lugar vai ficar tapada pela poeira, mas vai permanecer lá. Então assim era Deus com aquela árvore no jardim. Olha, está aqui para que você tenha a liberdade de me desobedecer, mas que acima de tudo, você prove o quanto você me ama e confia em mim me obedecendo. E ao longo da Bíblia, então, nós vamos encontrando vários meios de adoração. Esse foi o primeiro deles, lá no Éden. É claro que aqui eu não coloquei, para a gente não prolongar muito, o relacionamento de Deus, quando eles se encontravam, né, o próprio Cristo, e caminhavam juntos às tardes, na adoração aos sábados, estavam juntos, Deus, Adão, Eva, Jesus Cristo, andando pelo Éden e se conhecendo, né? Conversando, havendo uma ligação, um relacionamento, e esse relacionamento baseado no respeito. O mais forte que a gente pode, e que engloba todo o sistema de adoração, ele está em Êxodo 20. Olha que coisa incrível. Qual a visão você tem do capítulo 20 do livro de Êxodo? Os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos. Mas qual a visão nós temos sobre os 10 mandamentos? As leis de Deus. Parece algo tão pesado, tão... Já observaram quantas negativas existem nos 10 mandamentos? Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquele outro. Né? Então, o capítulo 20 do livro de Gênesis, ele nos dá um sistema de adoração perfeito, onde ele mostra tudo aquilo que não agrada a Deus e tudo aquilo que deve ser respeitado com relação ao próximo. Toda a lei, ou seja, os 10 mandamentos apontam para a verdadeira adoração. No entanto, há um mandamento que se refere ao período edêmico, que quer dizer, né, edêmico lá do período do Éden, antes do Éden ser retirado, antes dos portões do Éden serem fechados. E esse mandamento
está no livro de Êxodo, capítulo 20, verso 8, que fala sobre o dia de sábado. Mas eu não quero falar somente sobre o dia de sábado. Às vezes a gente tem que prestar atenção no mandamento como um todo. Primeiro ele diz que 6 dias a gente tem que trabalhar. Ele não diz apenas que a gente tem que descansar no 7º dia, mas ele dá uma ordem de que os seus 6 dias sejam produtivos. Não é apenas descansar no sábado, mas o sábado começa trabalhando durante a semana. Então, o primeiro dia da semana, trabalho, o segundo dia, trabalho, terceiro dia, trabalho. Deus trabalhou os 6 dias e descansou no 7º. Então, o mandamento do sábado começa com uma ordem para trabalhar durante 6 dias. E tem mais, ele faz uma referência à criação do mundo, que era esse relacionamento antes da queda do homem, como nós podemos ver. Tem Gênesis ainda, perdão. Êxodo 20, verso 8. Vamos dar uma olhadinha aqui. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Então, o mandamento que havia ficado esquecido, porque vem com a palavra lembrar-se. Enquanto os outros não faça isso e não faça aquilo, vem com as negativas. Então, lembre-se. Aí continua no verso 9. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas terras para dentro. Porque em 6 dias, aí vem o que eu quero que a gente preste atenção, nessa adoração. Fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, esse mandamento ele faz referência à criação. Ele faz referência ao período do relacionamento de Deus com o homem antes do homem pecar. O 4º mandamento ele relembra o sistema de adoração que havia sido estabelecido por Deus ainda no Jardim do Éden antes do pecado. E essa lembrança, ela continua discorrendo por várias passagens bíblicas. Não é algo exclusivo apenas do 4º mandamento. Quando nós vamos, por exemplo, ao livro de Apocalipse, capítulo 14, verso 6 e verso 7, nós encontramos essa mesma referência de Êxodo 20, verso 8 em diante. Do verso 8 até o 10. Ou, aliás, o 11, que é mais específico sobre a criação. Então, quando nós vamos lá, Apocalipse 14, verso 6 e verso 7. Vejam como é importante nós andarmos pela Bíblia como um todo. Entendermos a palavra de Deus como um todo. Apocalipse 14, versos 6 e 7 nos diz que a primeira voz: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo. Nós hoje na Escola Sabatina nós falamos muito sobre o Evangelho, porque o Evangelho aponta para o retorno de Jesus. O Evangelho mostra toda a jornada de Cristo até a sua morte e ressurreição, e quando ele ascende aos céus, 40 dias depois da sua ressurreição. Então o Evangelho quer dizer boa nova. Aquilo que não é o que a gente pensava que fosse. Tem algo mais além do que nós estamos aprendendo. E quando todos aqueles povos judeus que estavam vivendo em toda aquela região ali de Roma, pela Grécia também, como Paulo estudou junto aos gregos, por toda aquela região ali das 7 igrejas, e apanhavam para si os costumes daquelas localidades, do que aquele povo ao redor ensinava. Assumiam para si aqueles ensinamentos
Então vem Jesus e mostra que tudo que a humanidade havia vivido até aquele momento não acabava ali, mas tinha algo mais do que isso. Isso se chama Boa Nova. Se a gente prestar atenção, nós vamos ver que nós estudamos hoje 2 dias da lição dessa semana, nos apresentou uma mensagem de Paulo a um povo que estava sem esperança, porque não conseguia lidar com essa situação da morte. E Paulo pega e coloca todos dentro da mesma situação. Os vivos serão transformados, mas antes disso, os mortos ressuscitarão. E todos juntos seremos levados ao céu. Então Paulo chega ali e iguala aquilo tudo. Por isso o Evangelho é uma boa nova, porque é algo mais, é algo diferente daquilo que a gente entendeu até agora. A mensagem de Deus sempre foi clara. Não estou dizendo que o Antigo Testamento perdeu o seu valor ou explicou errado. Não é isso. É porque o homem se afastou tanto de Deus que Israel ou os judeus ficaram 400 anos sem Deus falar com eles, sem haver mensagem bíblica, sem haver profecias, até que Jesus vem e traz a mensagem do céu na sua pureza e na sua verdade mais plena. Então ali o sistema de adoração ele é também recobrado, né? Apocalipse 14, versos 6 e 7. Então a gente vê agora no 7, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Aí continua: adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. A quem estamos adorando? Ao Deus Criador de todas as coisas, como tem essa referência em Apocalipse, como há a mesma referência que nós vimos lá no Êxodo 20, capítulo 8 em diante. É a mesma referência. Se nós formos ao primeiro capítulo de João, versículo 1, nós vamos entender que Jesus é essa mesma verdade, é esse mesmo Deus Criador. Estava lá na criação, por meio dele todas as coisas foram feitas, sem ele nada do que criou se fez. Então o próprio Cristo estava lá na criação. E o que nós estamos fazendo com a nossa vida? Como é que nós estamos vivendo? De que maneira nós estamos nos enxergando no meio desse mundo? Com base nesses princípios bíblicos de adoração, porque há um grande engano quando nós pensamos que este momento aqui na igreja é um momento separado para adorar a Deus. E quando eu estou vivendo a minha vida particular, eu não tenho ligação com Deus. A palavra de Deus, através dessas passagens, elas nos mostram que a adoração é um estado constante do verdadeiro adorador. Não é algo que fica reservado a um determinado momento, mas sim como eu vivo a vida. Adoração não é de caminhar com Deus, andar com Ele, estar com Ele, respeitá-lo através de não quebrar a ordem de tocar naquele fruto. Essa era a adoração, não era. Enquanto no cativeiro de 400 anos no Egito, o povo de Deus se torna necessário que Deus relembre através dos 10 mandamentos o relacionamento com Deus como deveria ser. 4 leis que dizem respeito à adoração a Deus e principalmente que dizem que adorar o verdadeiro Deus não deve sofrer interferências intermediárias. Não farás para ti imagens de escultura, nem as adorarás, nem as prestarás culto. E aqui vem se desenrolando todo o mandamento no que diz respeito à adoração a Deus, que termina com o 4º mandamento. Os outros 6 dizem respeito ao outro: não matarás, não furtarás, respeitarás teu pai e tua mãe, para que te prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá, e daí em diante. Respeito a Deus, respeito ao próximo. 2 pontos importantes de adoração. Como é que eu vou fazer isso na minha vida diária, no meu cotidiano? Quando eu coloco Deus em primeiro lugar,
Nas primeiras horas do dia, eu estou adorando a Deus com aquela adoração primária. Ao me dirigir ao próximo com igualdade, com respeito e com o mesmo amor que Cristo expressou pelo próximo, eu também estou prestando culto e adoração a Deus. Uma outra passagem que nos dá uma ênfase muito forte à adoração está no Evangelho de João, capítulo 4, versos 23 a 26. Evangelho de João, capítulo 4, 23 ao 26. E aqui nós vamos encontrar, então, se eu não me engano, a passagem da Samaritana. Nós não iremos ler a história toda, porque nós já conhecemos, né? E aqui Jesus dá um grande exemplo para nós de adoração, do que é adorar verdadeiramente a Deus. No verso 23 a 26, então. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Gente, olha para quem Jesus estava dizendo essa frase. Para uma mulher que já havia tido vários esposos, divorciada, envergonhada pela sua condição social, que ia no poço buscar água no horário mais difícil e mais quente, para não correr o risco de encontrar-se com alguém. Como samaritana, se considerava indigna de sequer ouvir um homem falando com ela, principalmente judeu. E aí Jesus chega indagando e puxando conversa com ela. Vamos adiante. E Jesus continua dizendo: Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. 25. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Eu o sou, eu que falo contigo. Então, relacionamento com Cristo também é adoração. Veja que essa mulher ela esperava o Messias. Assim como muitos até hoje ainda esperam, não entendem que Jesus já veio, né? Ou que o Messias já veio, né? Acham que Jesus era uma pessoa comum. E é importante a gente fazer essa observação. Jesus está em um diálogo com essa mulher, com uma samaritana. E de acordo com os padrões estabelecidos pelo homem, ela não era digna sequer de ouvir suas palavras. E pior, ela mesma acreditava nisso. E ela pergunta para Jesus: sendo eu samaritana, como pode tu, sendo judeu, falar comigo? Ela acreditava no que a sociedade havia pregado para ela durante anos e anos a fio. Ela não se via digna de estar ali recebendo aquela mensagem. E ela viu o poder que saía daquele homem. Tanto que se a gente prosseguir na história, nós vamos ver a continuação, que também é adoração. Ela então corre para chamar as pessoas e os homens da... Olha, a mulher que não poderia se dirigir aos homens, os homens se dirigiam a ela, como submissa que ela deveria ser. E ela então vai à cidade e prega as boas novas: encontrei aquele homem, encontrei o Messias, encontrei o Salvador. E não satisfeita, ainda se reúne com Cristo no poço, e ali então fazem com que ele fique 2 dias em Samaria, pregando o Evangelho. Adoração. Levar a pessoa de Jesus àqueles que ainda não tiveram acesso a esse Deus maravilhoso. Mas olha que impressionante acontece. O verso 27 aqui, nós vamos ver algo muito interessante. Homens que andavam com Cristo, conheciam a sua bondade, conheciam o seu caráter, o seu coração. O verso 27 nos diz então que quando Jesus anuncia para ela que ele era o Cristo,
que o Salvador era quem estava falando com ela, neste ponto chegaram os discípulos e ficaram admirados de que ele estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Eles não tiveram coragem de interrogar Jesus, mas ficaram atônitos ao ver Jesus falar com uma mulher. Andavam com Cristo, mas não conheciam a distância que o amor de Jesus podia alcançar. Não há filho de Deus que não esteja na condição de ser alcançado pelo amor magnífico do nosso Salvador. Para finalizar, vamos ver mais uma declaração de Jesus sobre a adoração. Volte um pouquinho ao livro de Mateus. Nós estamos em João, vamos ao livro de Mateus, capítulo 25, verso 34 ao 40. 25, do 34 ao 40. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aqui Jesus se refere a um reino que está preparado desde quando? Desde antes do pecado. Olha o tipo de adoração que Deus espera de nós. Que seja aquele antes do pecado. Tem um programa na Novo Tempo, que eu gosto muito desse programa. O título dele chama 180 graus. 360 graus é se eu der uma volta completa. Parei na mesma posição, ou seja, estou indo para o lugar onde eu estava indo antes. Mas se eu der uma volta de 180 graus, o que eu faço? Eu mudo de direção. E quando eu estou indo na direção oposta ao que o mundo caminha, eu estou retornando para onde? Para o Éden, antes do pecado, que é a promessa feita por Cristo em Apocalipse. Todas as coisas serão feitas novas. O homem será restaurado à imagem e semelhança de Cristo. Até a nossa estatura será mudada. E nós, então, estaremos na condição lá do princípio, da verdadeira adoração. Então, esse mundo desde a fundação. 35. Olha, agora nós entramos na questão da adoração nos dias de hoje. Porque tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me deste de vestir. Enfermo e me vestistes. Preso e fostes ver-me. Já vamos ler até o 40. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro, te hospedamos? Ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Agora vamos nos adiantar um pouquinho lá para o verso 44. E eles lhes perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, ou enfermo, ou preso, e não te assistimos? 45. Então lhe responderá: em verdade vos digo que sempre que deixastes de fazer a um desses meus pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Então aqui Jesus diz que quando fazemos pelo próximo, fazemos para ele. Quando olhamos para o outro com igualdade, com preocupação, estamos adorando a Deus que criou todas as coisas e adorando a Jesus. E quando deixamos de fazer esse bem,
de prestar atenção nessas pessoas, nós também estamos deixando de prestar atenção em Jesus. A obra não salva, a salvação é de graça e vem por Cristo Jesus, nosso Senhor, que morreu em nosso lugar. Mas após nos encontrarmos salvos, somos transformados e levados, impulsionados a fazer a vontade de Deus. Quando paramos para ler o livro de Atos, nos deparamos com tantos feitos, mas não eram obras a fim de encontrar a salvação. Eram obras realizadas como resultado de ter encontrado a salvação. E todos vendiam tudo que possuíam, e repartiam o pão, e viviam em condição de igualdade, ajudando uns aos outros. Essa é a verdadeira adoração. Interessante que, ao realizar o milagre da multiplicação dos pães, Jesus não perguntou o que tinha, mas simplesmente deu a ordem. Quando os discípulos falaram o quê? Senhor, não é bom que dispensemos as pessoas? Já está tarde, elas não comeram nada até agora. Aí Jesus fala para os discípulos o quê? Vão e alimentem essas pessoas. Ele dá a ordem para que as pessoas sejam alimentadas. E depois, logo em seguida, ele demonstra como isso deveria ser feito, como deveria acontecer. Que nós possamos ter em mente que a verdadeira adoração é o nosso estilo de vida, é como nos vestimos, é como nos comportamos, é como nós falamos, é como agimos em cada situação. A verdadeira adoração é permitir que o Espírito Santo flua através de nós e se mostre a pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de conhecê-lo. Que nós possamos sair daqui hoje com a certeza de que isso está acontecendo em nossas vidas. E que nós possamos estar cada dia mais preparados para o grande encontro com Jesus. Aquele momento em que nós teremos que nos apresentar como aprovados, como diz a palavra de Deus. Procura te apresentar como obreiro aprovado, como aquele que não tem do que se envergonhar. E o pecado, ele nos traz esse peso da vergonha, da fuga, como fez com Adão e Eva no Éden. Fugimos de Deus. Como nos apresentar para o próximo e apresentar Deus ao próximo se o pecado nos distancia desse Deus maravilhoso? Como posso apresentar esse Deus se eu não tenho condição de me colocar na presença dele? Mas precisamos nos lembrar que Cristo não morreu em vão. Que a cada instante nós podemos nos arrepender e nos voltar a Deus. Porque Deus nos atende, mesmo sendo ainda pecadores, mesmo quando não estamos tão certinhos assim na vida. Mas Ele continua nos usando e atuando através de nós. Vamos encerrar com um lindo hino de adoradores. Adorá-lo. Pode